Mercado Semanal. Sejam então muito bem-vindos ao Mercado Semanal. Estão abertas assim as portas para a troca de ideias mais frescas de toda esta região do Tâmega Sousa. Às vezes as portas fazem-nos gaguejar. Isto hoje porque no Mercado Semanal de hoje temos uma personalidade muito importante connosco, o Sr. António Costa. Primeira participação no programa. Vem de Sinfãs, não deixa de ser uma personalidade muito importante. Não confundir com o Primeiro-Ministro. António Costa, mas de Sinfãs. Mas como estávamos a falar antes disto tudo começar a gravar, nós agora vamos bater em tudo que mexa que se chama António Costa, não é verdade, Guedes? Bem, estamos não para temos isso. culpa dos nomes, não é? É caso para dizer que eu também não. Muito bem, muito obrigado por teres aceitado este desafio. Habitualmente de Sinfãs costuma vir o Hélder Silva, o nosso amigo Hélder Silva. Ele hoje não conseguiu estar connosco, pediu este favor. Obrigado por teres aceitado mais uma vez este Obrigado desafio. pela oportunidade, é sempre uma honra. E eu não sei como é que tu consegues viver com o nome, mas eu ia-te começar por te perguntar, o António Costa, como é que tu viste esta carta aberta de 20 personalidades ligadas à saúde, à farmácia, ao ensino, que estão, de certa forma, a pedir que também sejam ouvidos, porque eles têm uma ideia ligeiramente diferente. Acham que neste momento já estamos numa fase endémica e que as medidas destes avanços e recursos que talvez fossem... que devessem, de certa forma, ser pensados de forma diferente. Sim. Concordo em primeiro lugar, concordo plenamente com a carta e com o que foi dito nela, e acho que nós estamos a caminhar para tomarmos medidas um bocadinho como Singapura. Não sei se vocês sabem o que é que está a fazer Singapura. Não, por acaso Singapura não está neste momento a acabar com a contagem diária de casos, está a acabar com este folclore todo à volta da Covid-19. É certo que a Covid-19 foi uma coisa que nos afetou subitamente, do nada, causou uma grande mortalidade, mas não podemos estar agora toda a vida, até porque neste momento matam mais as outras patologias do que a Covid-19. E é uma diferença abismal. E, portanto, não foi por haver Covid-19 que os cancros desapareceram, não foi por haver Covid-19 que deixou de se ter problemas cardíacos. O que aconteceu foi que durante a pandemia, especialmente no ano 2020, esqueceu-se tudo. Portanto, os doentes oncológicos foram completamente deixados ao abandono. E acho que é importante aqui também ressalvar que, e fazendo também uma apresentação de quem é o António Costa de Sinfãs, estás ligado à saúde e, portanto, tens alguma, eu não lhe queria chamar autoridade, mas tens alguma legitimidade para poderes falar também destes assuntos da saúde. Gosto de pensar que sim. Isto porque hoje em dia somos todos médicos, acabamos por apanhar aqui e às vezes também é preciso refriarmos um bocado todas estas ideias, me parece-me que, e já agora gostava também, tu enquanto pessoa ligada ao PS, o que é que achas da comunicação que tem sido feita? Porque acho que o problema tem sido esse, haveria de haver um pouco mais de explicação. Sim, haveria de haver uma comunicação mais clara, uma comunicação mais objetiva e uma comunicação essencialmente diferente do que tem sido feito. Olha, obrigado. Deixa-me apresentar o Sr. Agostinho Guedes, também ele há muito desaparecido do Mercado Semanal, deu-nos também o privilégio da sua presença hoje, muito obrigado por estares aqui connosco, e eu a ti gostava de te perguntar se isto que ontem soube-se que a respeito da investigação dos festejos do Sporting e da possível transmissão Covid que houve depois disso em Lisboa, principalmente. Ontem o primeiro-ministro, o homónimo aqui do nosso convidado, não disse nada. Quem disse foi o ministro Cabrita, que apresentou alguns resultados e, entretanto, queria saber qual era a tua ideia a respeito daquela ideia que ele tem de querer mudar a lei para mudar a lei das manifestações, das autorizações do direito ao direito às manifestações, assim é que é. Isto porquê? Parece-me um bocado perigoso estarmos em cima do joelho, porque aconteceu agora isto, estarmos a querer mudar uma lei e ainda por cima com ministros que têm mostrado tantas
Sim. tantas fragilidades. Antes de mais, bom dia. E tive um bocado ausente derivado também ao próprio trabalho. Mas quanto a isso, assim, essa lei já existe há muitos anos e nunca houve problemas porque também nunca foi utilizada da maneira que foi utilizada pelos festejos do Sporting. Mas a mim o que me ressalva aqui, o que eu quero saber é qual é a tua opinião a respeito de ser este ministro. Isto porque todos nós percebemos, todos nós vamos falando todos entre nós, que este ministro está já muito fragilizado, tem sido casos atrás de casos, Mas o homem tem tido pouca sorte, se calhar. Este ministro já perdeu a credibilidade há muito tempo. Pronto, e agora achas que é este o homem que vai não, mudar claro a lei? Não, claro que não. Isso está fora de questão e enquanto eu, cidadão, não me revejo no Eduardo Cabrita. Ponto final. Agora, eu não sei qual é o nível de afinidade que há entre ele e António Costa, para que só o António Costa não perceba que ele está mais no governo. Portanto, ele é caso atrás de caso, continua de pedra e cal no governo e ninguém sabe o porquê. Portanto, em relação a esta lei particular, porque eu percebi aí que tu se calhar poderias pensar em que tem que ser feita uma análise a esta lei. Não, poderá ter que ser feita uma análise a esta lei. Portanto, a lei que nunca ninguém regula pensou nisso. O direito às manifestações. Claro, mas nunca ninguém pensou nisso, porque ela nunca foi utilizada desta maneira. Ela foi utilizada, a lei da manifestação, de ajuntamentos, num caso meio político, quando não era. Era uma claque que se juntou para fazer uma festa. Mas aquele caso do Sporting, nós já falámos várias vezes sobre esse caso, e não vale a pena estar outra vez a falar, mas aquele caso foi mal gerido desde o início. Porque a partir do momento em que de manhã começa a haver ajuntamentos à volta do estádio, a própria PSP era obrigada a dispersar. Era assim que tinha que ser. E não foi, não aconteceu. Agora, houve ali um caso tremendo de ajuntamentos, carga policial, surto de Covid, e hoje estamos a falar em mudar a lei. Porque aconteceu isso. Mas mudar a lei não era mais fácil na altura ter dito não, isto não é de todo um ajuntamento político, não há razão nenhuma política aqui, porque, portanto, e proibia-se, estava feito. Não sei qual é o problema, não sei qual é a necessidade de mudar a lei. Mas eu não percebo, e continuo a não perceber, é como é que foi feito aquilo, porque os pareceres negativos vinham de todo lado. E mesmo assim deixaram-no fazer. E a partir do momento em que houve aquele ajuntamento e estava naquele nível, era muito difícil dispersar as pessoas. E deu no que deu. Muito bem. Vou apresentar então aqui o terceiro convidado, o Eduardo Silva, que vem de Felgueiras. Muito obrigado por teres, mais uma vez, aceitado o desafio de estares aqui connosco. E eu a ti, enquanto jovem, gostava de saber o que é que tu achas esta intenção de querermos mudar os preços da A41 e A42. Para ti, jovem, estava muito jeito, não era? Tu gostas tanto de festas no Porto e em Felgueiras. Os jovens todos, não digas que não, que os jovens todos gostam de festas. Não, só o Eduardo. Hã? Só o Eduardo. Só o Eduardo é que gosta. Qual é a tua opinião acerca desta, ou o que é que te apraz dizer a respeito desta intenção? Antes de mais, bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Sr. Agostinho Guedes. Bom dia, António Costa. Um gosto de ter-te aqui com a gente. Sobre a A41 e a A42, eu vim a trazer um propósito diferente das festas. Hoje estou a perceber que o painel está um pouco engraçado, mas eu vou tomar a seriedade inicial, porque isto é um assunto muito sério. Que haja aqui alguém com pontos de ordem. A A41 e a A42 houve uma proposta no Parlamento para se baixar a redução do preço a combustível fóssil para 50% e os combustíveis, então, e os elétricos passarem a 75%. Houve aqui uns pequenos problemas com o tal e apenas houve uma redução por parte do governo socialista, apenas 30%. Aqui fico indignado porque, primeiramente, ali a A41, por exemplo, que liga ali Felgueiras quase ao Porto e às zonas industriais, que é um ponto de referência para transporte de mercadoria, para as pessoas irem para o trabalho, para ir para os seus empregos, para terem mobilidade e acesso rápido aos grandes centros urbanos, fica mais uma vez condicionado. Primeiro, que era para ser inicial de ser uma via rápida de acesso, passa então às famosas scooters, começam a cobrar. Existe um preço que fica bastante caro, pelo menos de Felgueiras ao Porto, e depois de Felgueiras ficam cerca de 6 euros e qualquer coisa.
Ou seja, fica muito dispendioso e quem se quiser mobilizar tem sempre um custo acrescido. Aqui o que me preocupa é, e debatermos já sobre os outros programas que nós viemos aqui a falar, que foi exatamente a questão da sustentabilidade, da mobilidade, da forma como é que a região do Tâmega e Sousa, que por natureza é a região que mais salários baixos tem no país, a região mais pobre do país, se vê negada nestes acessos para facilmente chegar aos grandes centros urbanos. Pois. E as CIMs têm que ter uma particular atenção a este tipo de situações. E uma coisa que me incomoda ainda mais é ver o poder local, os representantes máximos dos poderes locais, os presidentes de Câmara, nenhum se pronunciou sobre a matéria. E acho que é urgente começarmos a pronunciarmos, porque a nossa região não pode ser só vista como a maior produtora e como um bom exemplo de trabalhadores. E o mais estranho é que eles não aproveitam, ainda por cima numa fase em que podiam até aproveitar, porque essa é uma bandeira que beneficiaria toda a região, é a população da região. E, portanto, E as burocracias que são precisas para pedir os descontos. Pois, Porque não é só passar lá, tem que ser pedido no CTT, um dispositivo eletrónico, as empresas têm que pedir um parecer, não é assim tão fácil. Muito bem, mas isso... Este governo tem uma alternativa, que é ou quer ser amiga das pessoas ou quer ser amiga do Estado. E já percebemos que o preço dos combustíveis, os salários baixos, a alta carga fiscal está a prejudicar a nossa região. É preciso urgentemente largarmos um pouco a cor partidária e lutarmos por aquilo que é nosso e o desenvolvimento do nosso. E juntarmos todos, que a ideia, nós temos falado sobre isso, que existe um pouco de falta de coesão aqui na nossa grande região e é pena até por isso. Muito bem, vamos então avançar para os temas desta semana do Mercado Semanal. Foi aquilo que eu disse inicialmente, ou queria dizer inicialmente, entretanto engasguei-me por causa da participação do António Costa connosco. Esta é a altura em que vamos então debater aqui de uma forma mais abrangente a toda a grande região do Tâmega Sousa, a nossa troca de ideias e o nosso debate intermunicipal. Começamos então com o primeiro tema, o tema trazido pelo Eduardo de Felgueiras. Tu queres falar da revisão PDM? Sim, este tema tem uma importância muito grande porque é, de certo modo, importante para as populações e para o futuro dos concelhos em geral. O PDM é o Plano Diretor Municipal, que é o documento norteador de toda a construção que irá ou não ser feita no município, ou seja, estamos a falar de um plano a longo prazo. E eu trago especificamente a questão de Felgueiras. Primeiro trago a questão política que o atual Presidente de Câmara indicou e de promessa eleitoral disse que a revisão do PDM no mandato dele haveria de ser cumprido. E o que é que isto acontece? Durante 4 anos, este senhor elaborou o PDM e disse-lhe até que lhe deu um cunho pessoal e abandonou todo o trabalho que já estava a ser feito do anterior executivo. A grande questão aqui que se pôs foi tudo uma grande esfera jurídica negra que se colocou à volta disto, que foi a falta de discussão pública. Apesar de prorrogarem agora os prazos de discussão, porque ele recuou, porque percebeu que o atual PDM não calçava, em modo de brincadeira, no pé dos felgueirenses, prolongou o prazo até agosto, mas está a perceber que o PDM, com o tal cunho pessoal, veio prejudicar a população. Não existe um planeamento de uma cidade. Foi ele que percebeu ou avisaram-no? Não, a população mostrou-se descontente. Primeiro, vamos recuar um bocadinho. Não houve por parte desta comissão de acompanhamento do PDM, não houve grandes esclarecimentos. Não houve grandes esclarecimentos de discussão pública. Eu não sei que PDM é que existe neste país que se faz sem haver discussão pública, sem haver uma consulta prévia, com sessões de esclarecimento, para que as pessoas consigam então mostrar os seus interesses em relação ao futuro. Porque muita gente tem terrenos que, por exemplo, estavam para construção, passaram para não construção e o seu vizinho, por natureza, ao lado, já fica com o terreno para construção. A minha grande questão é... E muitos sem se aperceberem. A que custo? Porquê? Com que critério? Qual é a dualidade da matéria? Essa é a pergunta que se levanta a qualquer cidadão. Quer dizer, como é que isso acontece? Eu não conheço. É assim, o PDM é um documento muito técnico, com muitas páginas, de leitura extensa,
E só após a consulta pública é que as pessoas podem ver efetivamente como é que ficaram os seus terrenos. Mas eu agora vou voltar outra vez à parte política, que é o representante da AEM na comissão de acompanhamento foi um deputado da Assembleia Municipal que, após ser nomeado, ou praticamente após, foi contratado para os serviços da Câmara. A partir daí, não se sabe mais do PDM. Sabemos que tinha um cunho pessoal, e sabemos o nome, que é do seu Presidente de Câmara, que lhe quis dar esse cunho, mas já percebemos que esse cunho pessoal foi meter os pés pelas mãos. E, ultimamente, contrataram um ajuste direto, que eu acho absurdo, em 7 dias, um advogado para rever questões técnicas dentro do PDM jurídicas no valor de 8.000 euros. Ou seja, isto será uma tentativa de não aprovar este documento antes do final deste mandato para não prejudicar os votos, ou será incompetência? E deixo assim a questão aqui em aberto. Pois, a mim já agora estão passando a discussão também aos teus colegas de painel. A mim faz-me confusão o PDM, e vocês, eu sou um cidadão comum, portanto eu não percebo nada disso, não tenho pachorra para ler toda essa carga de folhas que tu dizes que os PDMs têm, e fico na dúvida o porquê o PDM tem que ser mudado de quanto em quanto tempo. Não tem que ser mudado, não há essa necessidade. A necessidade é mudada mediante as necessidades dos municípios. Neste caso, por exemplo, em Penafiel já foi mudado, mas isso, mesmo assim não deixa de haver problemas, porque há casos, e já tinha falado sobre isso, há casos de habitações que passaram para outros concelhos e agora andam numa luta em tribunais para voltar a ser do mesmo concelho. Mas quem é que decide isso? Isso é decidido dentro É o Executivo que decide? O Executivo camarário decide isso? Não, o Executivo tem apenas responsabilidade política. A responsabilidade política nas linhas norteadoras da construção sobre centros urbanos, se aqui pode construir determinado edifício, se é uma reserva natural. Na reserva natural já é mais um parecer técnico. Sim. Onde eu vou querer passar as minhas zonas industriais, onde é que eu vou delimitar a zona para construção industrial, camarária, ou seja, isso é questão política. A questão técnica é todos estes parceiros e todos estes embrólios. Porque é normal, quando há perspectiva de crescimento de uma cidade ou de um concelho, que sejam alterados PDMs, porque há terrenos, se calhar agrícolas, que passam para a construção conforme o interesse? Sim, conforme o interesse do crescimento do da município. cidade. Agora, é claro que cada caso é um caso e há casos que para próprios habitantes transformam nos problemas durante anos. Pois, eu não percebo como é que uma casa pode mudar de concelho. Erros técnicos que depois custam ao habitante dinheiros em tribunais. Na tua empresa, se tu cometesses um erro, um funcionário cometesse um erro, possivelmente poderia ser despedido. Sim, mediante o erro, sim. E nestes casos aqui nunca se sabe. Aqui não, nunca se sabe. A culpa e sim faz assim, Sr. António Costa? Sim faz, vai acontecendo coisas. Tens ouvido falar de algumas coisas, como é que isso funciona? Mas não tenho ouvido assim grandes reclamações. Qual é a tua sensibilidade em relação a isto? Haveria necessidade de realmente estarmos sempre quer dizer, porque a ideia que dá, aquela ideia que passa, posso estar errado, esta ideia pode passar de uma forma errada, mas parece que conforme se muda de executivo nas câmaras, muda-se de PDM também. Sim, dá um bocadinho a impressão, e até muitas vezes quando se muda, digamos, de partido, ainda pior. Ainda pior. Felizmente nós lá em Sinfãs, nas últimas décadas, tem sido o Partido Socialista, não tem havido grandes alterações, só as necessárias devido a efeitos de crescimento. Agora, aquilo que eu acho que é uma das grandes questões aqui, por aquilo que os meus colegas de painel falaram, trata-se também de haver uma maior responsabilidade política e de uma maior integridade. E uma maior fiscalização. Uma maior fiscalização. Sim, e é como disseram, se há erros, ninguém paga por eles, então vivemos em que sociedade? Vivemos em que... Mas, Carlos, eu tenho que dizer uma coisa, que depressa e bem, há pouco quem. Claro. E quando a pressa é muito para cumprir uma promessa eleitoral, palavras levam o vento. É escusado continuar a dizer. Avançamos então para o segundo tema. O segundo tema é trazido por Penafiel, com o Sr. Agostinho Guedes, o Sr. Presidente do CDS, faz parte da coligação de Penafiel e que quer falar sobre as eleições autárquicas. Isto porque tu achas que há pouco esclarecimento da população? Não, o esclarecimento da população há sempre houve e vai haver. Eu quero voltar um bocadinho atrás nisso, porque eu escolhi este tema
principalmente porque, se calhar, quando voltarmos de férias, já vai ser perto das eleições, e, acima de tudo, quero dar os parabéns a quem é candidato, seja à Junta, seja à Câmara, seja a uma Assembleia, porque deve ser encarado como uma honra ser candidato e ser escolhido pela população para gerir os destinos do Conselho ou da Junta. E depois querer dizer que neste momento, mediante a pandemia, muita da campanha, aliás, a maioria da campanha vai ser feita em redes sociais. E isto para dizer o quê? Temos de ter cuidado com os perfis falsos, que não trazem mais nada à política a não ser o lavar de roupa suja. E cabe a cada um de nós não aceitar a amizade, eliminar, denunciar e apenas aceitar realmente quem quer fazer política e quem quer passar as ideias. Seja de que partido for, todos têm direito a candidatar-se, todos têm direito a demonstrar as suas ideias para o Conselho, mas que seja de uma forma séria, de uma forma honesta e sem... Se receberes um convite no Facebook com um perfil de uma fotografia engraçada, atrativa e que te diga que quer mudar o mundo, não se pode aceitar. Não. E aliás, mas atenção, que eu sou, se calhar, daqueles que têm alguns perfis falsos. E tu és capaz disso. E eles aparecem lá e de vez em quando vou eliminando. Isso é perfeitamente normal. Mas mesmo assim temos de ter cuidado porque esta campanha vai ser muito feita à base das redes sociais. Porque vai haver... Mas o que é que te preocupa? As fake news? As fake news. E a propaganda? Sim. A propaganda dos municípios, por exemplo? Sim, também. Aproveitarem porque o facto assim, a propaganda dos municípios, isso aí, por exemplo, eu tenho uma ideia completamente diferente disso. Porque durante 4 anos, quem está no município, quem está à frente do município, mostrou o que tinha que mostrar. Exatamente. Não é agora em 2 ou 3 meses que a população vai mudar de ideias, que já não quer este presidente que lá está para mudar para outro. Portanto, se ele fez um bom trabalho, com certeza que irá continuar. Claro. Neste momento é sim mostrar, prestar contas do que foi feito, as ideias que tem para o futuro e depois, se a população votar, continuar. Os outros partidos têm que mostrar o que está mal, o que querem melhorar e quais são as ideias. Mas de uma forma séria. António, em Sinfãs, e tu que estás ali, eu estava até a pensar mais aqui na ideia de tu que estás também ligado à saúde, estás envolvido em alguns projetos ligados sempre à saúde, que é a tua área, e eu aqui pergunto, tu que fazes parte do partido que está no poder em Sinfãs, se não se aproveita em demasia o facto de as autarquias estarem a fazer o trabalho que lhes compete, que é administrarem bem a administração das vacinas. E muitas vezes a mim parece-me que há um aproveitamento das autarquias um aproveitamento político para mostrarem trabalho, quer dizer, estamos a fazer muito bem este trabalho. Achas que deve ser feito, que deveriam ter mais cuidado? É bem feito que se diga... As autarquias, estamos a fazer um bom trabalho, estamos a administrar muito bem as vacinas. Isso acho errado, em primeiro lugar, como disse, quem administra as vacinas é uma entidade completamente à parte da cor da autarquia, de quem está lá no poder, portanto, mesmo que não houvesse nada na autarquia, as pessoas seriam vacinadas, portanto. Claro. É quem trata da vacinação é o Sistema Nacional de Saúde, não a Câmara Municipal. As pessoas é que fazem um aproveitamento político. O que não faltam são fotos de pessoas com cargos políticos em zonas de vacinação. Sim, exatamente. E fazem... A dizerem o trabalho espetacular que está a ser feito em Penafiel, o trabalho que está feito no Mar Canaves, em Felgueiras... E tentam ficar com os louros que não lhe dizem respeito. Isso é absurdo, isso é absurdo. Sim. Mas em relação então a esta preocupação que o Guedes nos trouxe, o que é que tu tens a dizer? Sim, acho que também esta... Já antes da pandemia havia uma certa preocupação com as redes sociais e com a política. Como, por exemplo, tivemos o exemplo do Bolsonaro no Brasil, também fez muita campanha nas redes sociais. E é como o nosso amigo Guedes disse, é preciso haver uma maior coerência. Devia de haver algum mecanismo de fiscalização mais efetiva do que é falado, porque não há controlo. Nas redes sociais cada um tem voz. E atenção, isto é bom,
porque todos nós temos direito a ter voz. Mas também não podemos passar do 8 ao 80 em transformar aquilo em lixeiras a céu aberto, onde devia ser um debate construtivo de ideias, não um debate completamente... As redes sociais são uma bomba atómica para o bem e para o mal. Transformam-se às vezes em lixeiras a céu Nós aberto. conseguimos ajudar o próximo em horas, como conseguimos armar uma bomba atómica para o mal em minutos. Mas nós não deveríamos ser nós a ter essa consciência e mais, nós devíamos, a mim o que me incomoda aqui, e queria já aproveitar para te fazer esta pergunta também a ti, Eduardo, nós temos que nos preocupar em proibir ou será melhor educar? Porque, reparem, eu dou o meu exemplo, para não dizer dou outros exemplos. Eu continuo com o Facebook, apesar de tudo, porque serve para falarmos destes programas que nós falamos, desta troca de ideias. É uma mas, boa por exemplo, ferramenta. eu o Twitter, por exemplo, abandonei, porque aquilo é uma lixeira a céu aberto. É uma lixeira a céu aberto. Portanto, eu fiz a minha própria análise. A mim o que me incomoda era alertar as pessoas para isto, não proibir. Porque quem quiser ir para a lixeira que vá, eu acho que tem todo o direito disso. Eu vou começar aqui pela parte das campanhas. Efetivamente isto é verdade. Perfis falsos. Sim, e tu ainda por cima estás ligado também a esta coisa das análises e aqui, atenção, o que aqui preocupa são as campanhas subversivas. O que é que são isto das campanhas subversivas? São todas aquelas campanhas que trabalham em ação em contra-informação e que só a credibilidade das pessoas pode realmente retirar essa imagem. Porque, repare, uma mentira dita muitas vezes passa a ser uma verdade. Pode ser verdade. Isto é perigoso. Eu já me vi. E frases tiradas de contexto. Sim, e uma frase tirada de contexto, um vídeo cortado, um boato que rapidamente corre os nossos telemóveis nas redes do WhatsApp como perfis falsos. Eu já me dei por mim, como a maior parte da oposição, com intimidação através dos perfis falsos, em que nós tomávamos um posicionamento político. Um caso muito famoso, por menos comigo que eu tive bastantes problemas, foi quando denunciei o Tintas Gate em Felgueiras, que foi um ajuste direto a um vereador do PS, poder de 80 mil euros em tinta, ou seja, um valor absurdo para tinta, e de repente eu vi-me com centenas de perfis falsos, a achincalhar o debate político. Como constantemente qualquer partido que colocasse nas redes sociais, que partilhasse nos grupos o tomada de posição, iam para lá achincalhar o debate. E toda a gente sabe quem são estes perfis falsos. E toda a gente sabe de onde é que eles vêm. E pelo palavreado, pela sua gênese e atuação muito específica, sabemos exatamente quem é que atua. E de que forma que atua? Porque nós não moramos assim em cidades tão grandes. E isto é perigoso. E o que é que temos que fazer então? Criar um mecanismo eficiente. Este mecanismo eficiente não deve proibir, deve controlar o incentivo ao ódio. Uma coisa é um posicionamento político mais duro. Outra coisa é o incentivo ao ódio. Educacional. Quando vai lá alguém dizer tu és isto ou tu és aquilo, este perfil deve ser exatamente matéria de verificação. Existem vários mecanismos de verificação. Hoje, em tempo real, as redes sociais são acompanhadas por equipas técnicas para esse mesmo efeito. E isto é um perigo. Porque a qualquer momento, em vez de se debater ideias políticas e se comentar o conteúdo que lá está, vamos achincalhar e eu boto abaixo. Já estás na corrente do lixo. E ali começa então a campanha do ódio. Porque já não estás a ler o conteúdo ou a notícia em si, já estás a ler os comentários a falar mal uns dos outros. Essa ideia de que é o Facebook ou o Twitter a controlarem aquilo que nós podemos dizer ou não dizer é que me preocupa. Mas não é também acho que esses mecanismos não funcionam, sou muito sincero. Eu também tenho essa opinião. Eu tenho a opinião que aquilo é inexistente. Supostamente há mecanismos que controlam, mas se nós formos lá, se formos ao Facebook, ao Twitter, seja o que for... Eu já fiz algumas denúncias ao Facebook e continuam exatamente igual. Exatamente, também estou na mesma posição. Eu soube de algumas, vou sabendo de algumas páginas que são suspensas durante algum tempo. Algumas delas eu não percebo porque é que ele é suspenso. O homem tem ideias apenas e, portanto, são suspensas à mesma. Mais depressa, se calhar, às vezes, do que os perfis falsos. Deixa-me só dar aqui uma nota. Para terminar, como distinguir um perfil falso do normal? Normalmente, um perfil falso, nesta altura de campanha, aparece sempre de 4 em 4 anos. Neste caso, criados em 2017 e criados em 2021 ou um ano anterior. Todos os perfis falsos têm algo em comum, que têm muitos amigos em comum, porque adicionam aleatoriamente toda a gente, e todos estes perfis têm apenas uma ou duas fotos em que não é muito clara sobre quem é a pessoa e não se conhece. E isto é uma matéria de seleção, é recusar estes perfis falsos,
começar a ignorar os comentários, visto que ainda não existem mecanismos mais eficientes. Tem que ser autoeducacional Exatamente. a maneira de atuar sobre isto. Mas atenção, também não vamos deixar, não podemos também ser hipócritas, que sabemos perfeitamente que as pessoas gostam de um bocadinho de confusão, não é? Sim, E gostam de ver, gostam de ler, gostam de partilhar, ok? Mas uma coisa é partilhar e ver de vez em quando, outra coisa é fazer disso diariamente objeto de observação. Sim, mas é muito difícil aqui este... Ó Zé Carlos, até digo mais. Claro que sim. Um Claro que sim. mecanismo, só mesmo para terminar, um mecanismo de eficiente que podemos aqui, nós hoje em dia registámos-nos com tudo e mais alguma coisa, por pessoa devíamos apenas ter um perfil em que registássemos como o nosso cartão de cidadão. Esta identificação digital, muitas empresas, quando nós entramos para o mercado de trabalho, vamos a uma entrevista, elas quando recebem o nosso currículo vão-nos procurar no Facebook para ver exatamente aquilo que nós escrevemos. Isto acontece. Pois. Então, eu acho que para segurança, cada pessoa se registra com o seu número único de E identificação. atenção que assim, para perfis falsos, não se esqueçam que há mecanismos para saber de onde vem. Exatamente. São difíceis, Muito bem. mas consegue-se. Pronto, então aqui, essencialmente, eu tenho um perfil no Facebook e tenho 3 páginas. O Mercado Semanal, o Este País Não é para Jovens e o Conversas Então. Esses são aqueles que vocês têm que aceitar se receberem connosco. Muito bem, avancemos então para o terceiro tema e finalmente vamos ter o Sr. António Costa a falar... Primeiro-Ministro de Sinfãs. o Primeiro-Ministro de Sinfãs então a falar connosco. E tu querias trazer um tema que é muito importante também, até porque estamos a falar de saúde, e de saúde oral especificamente, saúde oral em Sinfãs e a nível nacional, e um pouco este estigma que existe, que eu acho que todo o cidadão não entende muito bem o porquê, mas que tem acontecido, andamos a falar nisto já há imenso tempo, mas as coisas continuam mais ou menos iguais, que é o facto da saúde oral não fazer parte do Sistema Nacional de Saúde. Sim, é verdade. Já é um problema antigo, está reconhecido. Já se prometeram, tanto o governo PS como o governo PSD, como toda a gente que lá passou, já prometeu que ia resolver o problema. Aliás, neste momento nós temos uma promessa com o plano de recuperação e resiliência de montar, não sei se vocês sabem, de equipar todos os ACES. Um ACES é um conjunto de centros de saúde com pelo menos 1 ou 2 ou 3 cadeiras de dentista para haver uma maior aproximação. Agora, e vocês podem me dizer, e será que isto vai funcionar? Na minha opinião, não. Até porque em 2016, 2017, começou um programa piloto onde se previa que houvesse uma maior rede já de cuidados de saúde oral. Vocês têm visto alguma melhoria nessa rede? Não, nem vocês, nem ninguém, porque não houve melhoria nenhuma. Neste momento há 152 médicos dentistas aqui pelo país todo, não é? É uma vergonha. Mas e os cheques dentistas? Os cheques funcionam bem? Cheques dentistas Estás mais nessa área? Mais ou menos, vão funcionando. Eu conheço pessoas que os utilizam e ficam gratos por utilizar. Mas até que ponto é que são utilizados a nível nacional, eu sinceramente não tenho percepção. O cheque dentista, a ideia que está por trás é muito boa. Ou seja, quando nascem os primeiros dentes têm direito a ir lá fazer um selante, previne a cárie. O problema é que isso... Pessoas com doenças crónicas. Essas questões nem sempre acontece. Nem todos os cheques, por exemplo, há muitos cheques dentistas que são passados que não são usados. Ainda no ano passado, então, saiu até uma notícia da Ordem dos Médicos Dentistas que um grande número não foi usado. Portanto, é uma política que não está... Mas também, se calhar, não é falta de informação? Não creio que seja falta de informação, mas deixa-me agora passar a outra coisa que eu queria dizer, que é, por que razão há uma distinção entre saúde e saúde oral? Pois. A saúde oral não faz parte da saúde? Pois, essa pergunta eu também ia-te fazer. Portanto, não percebo... E não percebo é como é que tu com esse nome não sabes essas respostas todas. Assim... Ou pelo menos linha direta. Exatamente. Saber. É assim, acho que não era difícil fazer muito mais nesta área do que o que tem sido feito, porque o que tem sido feito no último ano e meio tem sido complicado, nós estivemos muito centrados com o Covid. Sim, é verdade. E temos esquecido um bocado se há coisa que o último ano e meio nos veio mostrar é que nós precisamos ter um sistema nacional de saúde apto e eficaz para responder a toda e qualquer adversidade que possa surgir. Não aconteceu. E a saúde oral é um dos problemas também, porque a Covid-19 não é só espirros e
e tosse e expectoração. É também problemas orais, também causa problemas orais e Mas também não faz pode parte, deixar sequelas. não devemos ser nós, sociedade civil, também, entretanto, e quando falo em sociedade civil, aqui neste ponto em particular, estou a falar dos médicos dentistas. Porque eu sei, por exemplo, que tu estás preocupado com este ponto e estás envolvido já num projeto que tens em desenvolvimento. Sim, A pensar lá nisso. em Sinfãs, em Sinfãs, estou com um projeto que chama-se Vamos Falar de Saúde Oral, Sinfãs a Sorrir. O nome principal disto é Vamos Falar de Saúde Oral, que eu acho que falar de saúde oral em Portugal ainda é um bocadinho o tabu. Que era isso que eu há pouco estavas a dizer, que as pessoas não utilizam o cheque dentista. Porque, quer dizer, a ideia por trás está boa, mas depois não é isto também. O facto do cheque não ser usado não é culpa de quem pensou na ideia. Não, exatamente. Mas por isso é que eu falei que se calhar é a falta de informação que existe, que está disponível. Que é isso que o António está a querer fazer então com este projeto em Sinfãs. Eu já agora gostava que tu explicasses bem o que é que tu pretendes fazer, porque essa é a ideia de que nós precisamos mais que a sociedade civil no Tâmega Sousa tenha esta ação, vamos falar, vamos proativo. Portanto, a ideia, portanto, chama-se Vamos Falar de Saúde Oral, Sinfãs a Sorrir neste caso, mas era uma ideia que eu até gostava de ver implementada noutros concelhos. Por isso é que Vamos Falar de Saúde Oral e depois os outros concelhos também podem sorrir, não é só Sinfãs que pode sorrir. Mas, portanto, a ideia é ir, por exemplo, a lares de idosos, reunir também os cuidadores informais de idosos, todas as instituições que lidam mais de perto com a terceira idade e instruí-las de como realizar corretamente uma higiene oral, estar atento a possíveis problemáticas e pronto, e depois lá o projeto contempla também a oferta de um kit de higiene oral para cada idoso que participar e cada utente. Muito bem. Aproveito para te passar aqui a bola, até porque tu querias falar de saúde e de cuidadores informais. Eu gostava de dar aqui, sobre a saúde oral, há uma coisa que nós portugueses temos que perceber. Desvalorizamos muito a nossa saúde oral. Somos dos países da Europa que mais desvaloriza a saúde oral e tem a ver com esta política pública que é sobre o apoio direto no Sistema Nacional de Saúde. Sim. Então nem toda a gente tem dinheiro para ir ao dentista. Sobre os cheques dentistas, isto é uma mão cheia de nada. Porque eu não sou médico, mas leio constantemente sobre o assunto e estou por dentro que basta às vezes uma cárie maltratada para infectar todos os dentes. Sim, claro, Nós temos que ir ao dentista de meio ano, mas a questão é, sempre que vamos ao dentista vamos deixar no mínimo 50 euros. Toda a gente tem esses 50 euros para deixar, é a grande questão. Sobre os cuidadores informais, e muito rápido. Saiu uma notícia no outro dia, no JN, que dizia que mais de metade dos cuidadores informais ficaram sem apoio nesta pandemia por este governo. Ou seja, nós temos um governo que está constantemente a fazer propaganda, a dizer que está preocupado com as pessoas, que estes confinamentos é para o bem das pessoas. E depois vemos daqui destes cuidadores informais, que são muito importantes para então ter este respeito intergeracional das três gerações, que são filhos, que são primos, são netos que largam os seus trabalhos, que largam as suas vidas para cuidar de quem mais precisa, para cuidar exatamente de quem cuidou de nós e agora vê-se sem qualquer tipo de apoio e ajuda. Ou seja, eu acho que isto é no mínimo abesbílico. E voltamos outra vez à burocracia que é preciso para pedir apoio dos cuidadores informais. Eu tenho esse caso na minha família. É para dificultar. Eu tenho esse caso na minha família. Parece que é para dificultar. Deixa-me só dar uma nota. É uma infelicidade. A burocracia não é má. Vamos perceber, a burocracia é um mecanismo que cria processos para haver a menor interferência humana. Porquê? Porque nós, infelizmente, temos a percepção de que o homem é corrupto. Então, para não ser corrupto, existem mecanismos. Mas por isso é que tem que haver fiscalização e irem ao local e ver as condições, ver o que se passa, e isso há muito pouco. Meus senhores, muito obrigado. Estamos já na parte final do programa e ainda nesta fase final. Eu gostava de vos ouvir a sugerir assim, qualquer coisa fantástica para o fim de semana ou para a semana. Pronto, e começa por ti, exatamente. Pronto, então é assim, como está um bom tempo, eu aconselho a visitar a Quinta da Aveleda. Sem roupa. Quinta da Aveleda. Quinta da Aveleda em Penafiel. É um sítio fantástico, lindo, com ótimos recantos. Podem depois provar o vinho da Aveleda, o queijo da Aveleda. E acho que é mesmo um ótimo programa para um fim de semana. Sim, já agora uma nota, a Câmara Municipal de Penafiel suspendeu o programa Sentir Verão mediante... Sim, desta semana tinha aqui no programa Este País não é para Jovens, os jovens de Penafiel sugeriram
esse programa, que era muito interessante. Era um programa que já era através de marcação e é uma pena. Tudo. E neste momento, como está a subir a incidência... Tens ideia de se foi suspenso mesmo totalmente ou não, poderá ser... foi suspenso e estamos a ver como é que vai evoluir a situação. Muito bem. Mas então, a tua sugestão, Quinta da Aveleda, queijo, vinho e sombra. Ótimo programa. Então, ótimo. António, tens alguma sugestão para nos trazer? Isto porque tu vais ser responsável por trazermos a nossa sugestão musical para podcast e rádio, mas antes disso... Antes disso, uma sugestão, portanto, Sinfãs é um destino naturalmente único em quem fala de turismo, portanto, mas a minha sugestão vai para uma almoçarada no restaurante A Carvalha, onde tem umas vitelas tenrinhas, uma carne de 5 estrelas e depois uma tarde à beira-rio no quilómetro 10. Que é perfeito para relaxar. Depois desse almoço, é bem preciso relaxar. É bem preciso para descansar. Recorda-me só o nome então outra vez, por favor. Restaurante A Carvalha. Eduardo, a tua sugestão? A minha sugestão depois deste passeio e deste grande almoço, desta vitela tenrinha, eu vou sugerir um passeio pela Rota Românica em Felgueiras. Infelizmente ainda não está aproveitado, ainda não temos ecovias, ainda não temos passadiços, mas acredito que será o futuro apostar exatamente nesta Rota Românica, que é nosso património e é preciso... E o património em Felgueiras é bem bonito. É. Muito bem, muito obrigado pelas vossas sugestões. E a sugestão musical então, António? Ora, a minha sugestão musical era de um artista sinfanense, não sei se vocês devem conhecer, se não conhecem, têm mesmo que conhecer. Ele é médico, é também músico, é o Tiago Cardoso, não sei se já ouviram falar. Já ouvimos falar. Ele com a música Tiro ao Lado. Cardoso, Tiro ao Lado. Tiago Cardoso, a música Tiro ao Lado. Pronto, já estou a tomar nota, que é para depois ouvir. Muito bem. Vamos ficar então em podcast e na rádio com esta sugestão, o Tiago Cardoso com o Tiro ao Lado, sugerido pelo nosso amigo António Costa. Queria só recordar que temos uma página então no Facebook, ainda há pouco falámos sobre isso, o Mercado Semanal. Podem lá deixar a vossa opinião. Temos também página no Instagram, se quiserem também deixar alguma nota, alguma sugestão. Quero agradecer aos meus amigos. Nós vamos fazer o próximo programa na próxima semana com Amarante, Lousada e Marco de Canaveses. Depois vamos fazer um período de férias em agosto. Nós voltaremos depois mais perto então das eleições, já a bombar. Quentinhos a bombar. A todos que estiveram desse lado, quero agradecer a vossa companhia. Nós então, mais uma vez, para a semana estaremos cá com Amarante, Lousada e Marco Canaveses. Até lá. Muito obrigado. Mercado Semanal. Novum canal. Sempre novão, sempre seu.